O melhor café da manhã com Jesus. Vamos relembrar alguns fatos anteriores ao melhor café que Pedro pôde tomar com Jesus na manhã ou numa manhã seguinte, aquele fato marcante que Pedro mesmo conferiu, que Jesus havia ressuscitado. Consegue ver aquele homem nas sombras? É Pedro. Pedro, o apóstolo. Pedro, o impetuoso. Pedro, o extremado. Ele caminhou sobre as águas. Deu um passo direto do barco para o lago. Pedro em breve pregará a milhares. Destemido tanto diante de amigos como na frente de inimigos. Esta noite, porém, aquele que andou sobre as águas correu para se esconder, e aquele que um dia falará com poder está chorando de dor. Pedro chorando, berrando, rosto barbudo enterrado em mãos grossas e calejadas. Seu choro ecoa pela noite de Jerusalém. O que o fere mais? O fato de ter feito ou o fato de ter jurado que nunca faria? Ele disse: estou pronto para ir contigo para a prisão e para a morte. Jesus respondeu: eu lhe digo, Pedro, que antes que o galo cante hoje, 3 vezes você negará que me conhece. Negar a Cristo na noite em que ele fora traído já foi suficientemente ruim, mas será que ele precisava se vangloriar de que não faria isso? 3 negações foram horríveis, mas ele ainda precisava amaldiçoar. Pedro começou a se amaldiçoar e a jurar: não conheço este homem. Está lá em Mateus 26, o verso 74. Agora, envolvido por um redemoinho de tristeza, Pedro se esconde. Pedro chora e logo Pedro sairá para pescar. Colhendo alguns pensamentos de Max Lucado, quero acrescentar algumas coisas que nos fazem pensar. Disseram para outros que Cristo ressurreto encontraria seus discípulos no alto de uma montanha. O lugar acertado para o encontro não é o mar, mas um monte, conforme Mateus 28, verso 16. E os seguidores de Jesus deveriam encontrá-lo lá no alto do monte. O que estão fazendo então num barco? Ninguém lhes mandou pescar, mas foi o que fizeram. Vou pescar, disse-lhes Pedro. Eles disseram: nós vamos com você. 2 anos antes, quando Jesus o chamou para ser pescador de homens, Pedro não havia deixado as redes e seguido o mestre. Nunca mais o vimos pescar de novo. Por que está pescando agora? Especialmente agora. Jesus havia ressuscitado dos mortos. Pedro vira a tumba vazia. Quem poderia pescar numa hora dessas? Sabe, Pedro não podia negar a sua própria negação. A tumba vazia não eliminou o canto do galo. Cristo retornara, mas Pedro pensou, ou deveria ter pensado: depois do que eu fiz, será que ele voltaria para alguém como eu? Já pensamos a mesma coisa, não é mesmo? Por acaso Pedro é a única pessoa a fazer exatamente o que jurou jamais repetir? Choramos como Pedro chorou e fazemos o que Pedro fez. Saímos para pescar, voltamos à nossa velha vida, e quantos o fazem? Voltamos às práticas do tempo anterior a Jesus, fazemos aquilo que nos é natural, ao invés de aquilo que é espiritual, e perguntamos se Jesus tem um lugar para pessoas como nós. A resposta de Jesus veio à beira da praia, na forma de um presente muito especial preparado para Pedro. Sabe o que Jesus fez? Será que ele abriu as águas? Não. Transformou o barco em ouro e as redes em prata? Não. Não, Jesus fez algo muito, muito mais significativo. Convidou Pedro para um café da manhã. Jesus preparou uma refeição.
É claro que o café da manhã foi um momento muito especial entre muitos naquela manhã. Houve a grande pesca e o reconhecimento de Jesus, que era Jesus que estava ali à praia. Aí Pedro mergulha e os discípulos remam até a praia, e houve o momento em que chegaram à costa e encontraram Jesus junto às brasas. O peixe estava apetitoso e o pão estava à espera, quentinho. Aquele que derrotou o inferno e que governa o céu, convidou seus amigos a se assentarem com ele e comerem um pouco. Ninguém poderia estar mais agradecido do que Pedro. E você? Muito grato por Jesus ter ressuscitado e dar-lhe vida, e saber que Ele está querendo servir você, e que café muito especial Ele tem preparado para você. Quantos jantares, quantas ocasiões especiais você pode experimentar com Jesus. E se você já voltou à velha vida, nade em direção à praia, e nada deve impedir você de ter o melhor café da sua vida preparado por Jesus para você e para todos que quiserem. Que o tempo que vivemos, o tempo da vida, o tempo da oportunidade, o tempo de termos relembrado que Jesus continua vivo, ressuscitado, pronto para nos servir, pronto para nos abençoar, nos leve ao desejo profundo de pregar, de falar do seu amor, de servi-lo com alegria. Que o Senhor nos abençoe.